Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre um caso que aconteceu alguns anos atrás. Eu vou trazer um pouquinho disso também aqui pro canal agora, sobre casos criminais, serial killer e enfim, alguns casos que aconteceram e marcaram. Se você não se inscreveu ainda no canal, se você não é inscrito, já se inscreve aqui, deixa o seu gostei, tá bom? Compartilha esse vídeo e vamos lá pro vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre a Natasha Campos. Ela foi sequestrada quando ela tinha 10 anos e essa história ocorreu entre 1998 até 2006. O nome dela é Natasha Maria Campos. Não sei se eu tô pronunciando certo, mas é isso. Ela nasceu dia 17 de fevereiro de 1988, em Viena, na Áustria. Ela é filha de Ludwig Koch e Brigitte Sirni. Na infância dela, ela não tinha uma boa relação com a mãe. A Natasha descrevia a mãe dela como alguém que não demonstrava muita emoção. Ela era alguém que não tolerava fraqueza. Já seu pai era uma pessoa alegre, brincalhona e tudo mais. A Natasha, ela tinha duas irmãs por parte da mãe dela, do primeiro casamento. A mãe da Natasha teve a sua primeira filha aos 18 anos, então ela teve que amadurecer e começar a trabalhar muito cedo para sustentar suas duas filhas, já que ela era divorciada e criava as filhas sozinha. A Natasha, ela sempre foi muito próxima à avó dela. Ela visitava ela frequentemente, ela era muito mimada pela avó dela. A avó dela era uma pessoa muito carinhosa. Aos 10 anos de idade, ela comia muito. Ela tinha muito documentários e reportagens que abordavam o assunto de sequestro de crianças e tudo mais. O que estava acontecendo muito naquele tempo na Áustria. No dia 2 de março de 1998, a Natasha convenceu a mãe dela de deixar ela sozinha para a escola, até porque não era muito longe ali da casa dela, e ela concordou. Porém, alguns minutos antes dela sair, ela acabou tendo uma briga, uma discussão com a mãe dela e saiu sem se despedir, como era de costume dela. Ela não se despediu da mãe dela e saiu para a escola. Umas quadras depois da casa dela, ela viu um moço encostado em uma van branca, de cabelos castanhos, olhos azuis, e daí ela pensou se seria melhor ela atravessar a rua ou então continuar. E ela decidiu continuar. Chegando mais perto desse moço, ela foi agarrada à força e jogada dentro da van, e ele seguiu o caminho. A Natasha, ela relata que ela estava em um momento de choque, até porque alguém tinha acabado de sequestrar ela. Ela não teve reação, ela não conseguia gritar. Ela dizia que na cabeça dela ela estava gritando, porém ela não conseguia gritar, a voz dela não saía. E a primeira coisa que ela disse que perguntou para o sequestrador quando ela ficou frente a frente foi qual era o número do sapato dele. Até porque ela via nos documentários que era muito importante ter características do sequestrador para poder relatar e encontrar ele. Após meia hora dirigindo, eles chegaram em uma casa amarela, em Strashof, não sei se estou pronunciando certo, era no norte da Viena. E chegando lá, ele leva a Natasha a um porão, como se fosse um cativeiro. E lá é minúsculo, é um quartinho de 5 metros quadrados. E a entrada desse cativeiro fica escondida atrás de um armário da cozinha. E descendo a escada, você encontra uma porta enorme lá de concreto. O cômodo era privado, cheirava muito mal. O lugar era tão bem protegido que se acontecesse alguma coisa, o sequestrador não conseguia ir até a Natasha, era capaz dela morrer ali, porque ninguém ia descobrir que ela estava ali, porque ela poderia gritar, ela poderia bater lá em qualquer coisa e ninguém ia escutar, ninguém ia se reparar com a presença dela. Então era capaz dela morrer se acontecesse alguma coisa com o sequestrador dela. Nos primeiros dias ela ficou presa no cativeiro, ele não deixava ela sair por nada. Ele dizia que ele havia ligado para a família dela para pedir o resgate, porém eles não aceitaram, eles não quiseram dar o resgate e eles nem atendiam mais a ligação dela. Então ele falou que agora ela era propriedade dele. Porém os pais dela procuraram muito ela, entraram com buscas, com cães, cartazes, enfim. Acharam uma pessoa que falou que viu o sequestrador pegando a Natasha. Na verdade, ela falou que viu dois homens pegando a Natasha e colocando dentro de uma van branca. Nisso, a polícia começou a procurar todas as vans brancas lá em Viena, porém eram muitas, eram 776, se eu não me engano. E daí, um dia antes de começarem a procurar, eles anunciaram que estavam procurando uma van branca e tudo mais. Só que assim, quando eles anunciaram, todo mundo estava sabendo que eles estavam procurando, inclusive o sequestrador. Então ele poderia muito bem despistar, fazer alguma coisa para eles não descobrirem. Até então, eles pararam ele um dia com a van branca, o sequestrador, só que não encontraram nada. Encontraram só ferramentas, ele dizia que era o trabalho dele, todo mundo acreditou e ele seguiu viagem. Nos primeiros dias de cativeiro, ela não podia sair por nada, nem para tomar banho. Então ela tomava banho em uma pia que tinha lá no cativeiro, no quartinho. Para se alimentar, ela comia lá também, ele não deixava ela sair, ele não deixava que ela olhasse para ele, muito menos falasse com ele, ao menos que ele permitisse. Ele ordenava que ela chamasse ele de mestre,
E quando ela não fazia alguma das coisas que ele pedia, ele batia nela, xingava. Ele fazia ela raspar todo o cabelo dela, porque ele tinha obsessão por limpeza, então não podia ter nenhum fiozinho de cabelo no chão, nem uma sujeirinha que ele já ficava doido, ele agredia ela. O sequestrador começou a tratar a Natasha como uma empregada, fazia ela limpar a casa, fazer comida, e ordenava ela fazer algumas coisas. Ela andava seminua pela casa, e caso ela não quisesse fazer alguma das coisas, ele agredia ela, enfim. Quando estava prestes a completar um ano de cativeiro, ele começou a deixar a Natasha sair para o andar de cima. Ela andava por lá, porém obedecendo todas as ordens dele. Se ela fizesse algo que ele não tivesse ordenado, ela apanhava. Após um ano de cativeiro, ele disse para Natasha adotar um novo nome, porque ela não era mais Natasha, porque ninguém mais procurava por ela, e a partir dali ela seria uma nova pessoa. Então, não lembro se foi ele ou se foi ela que escolheu Bibiane. Com 2 anos de cativeiro, ele decidiu deixar a Natasha sair um pouco pro jardim lá da casa para respirar um ar, que ela nem sabia mais o que era isso, apesar também com 2 anos presa em um quarto. E ele decidiu contar qual era o nome verdadeiro dele, que era Wolfgang. E daí ela percebeu que ela nunca mais iria sair dali, porque o cara estava contando o nome real dele, então não teria como mais ela fugir. Wolfgang, ele trabalhou como assistente técnico de computador. Todo mundo que conhecia ele achava ele uma pessoa muito estranha, muito esquisita, porque ele nunca era visto com mulher nem nada. E o jeito dele também era muito estranho. Um tempo depois, ele começou a obrigar a Natasha a dormir com ele, e quando ela se recusava, ele algemava ela para ela dormir com ele. A Natasha, ela nunca relatou histórias de abuso sexual. Ela nunca disse que sim nem que não, mas um filme que fizeram, baseado na história da Natasha, tem uma parte que dá a entender que teve sim abuso sexual, porém ela nunca relatou. A Natasha, ela sempre, como ela tinha livros e tudo mais que ela ganhava dele, ela anotava todas as agressões. Tem uma parte que ela fala, eu vou ler aqui porque não decorei. 23 de agosto de 2005, pelo menos 60 tapas no rosto, de 10 a 15 socos na cabeça que me deixaram com náuseas, 4 tapas com a palma da mão aberta na cabeça, um soco com toda a força na orelha direita e na mandíbula. Minha orelha ficou preta. Estrangulamento, soco no queixo, fazendo a mandíbula estalar. Mais ou menos 70 golpes com o joelho no cóccix e no bumbum, socos no cóccix e na coluna e na costela, e entre os seios. Golpes com a vassoura no cotovelo esquerdo e braços. Hematomas pretos amarronzados. E no pulso esquerdo. 4 socos no olho que me fizeram ver luzes azuis e muito mais. Eu fico imaginando como que era a cabeça dessa garota. Ela tinha apenas 10 anos quando tudo isso aconteceu. E na cabeça dela ninguém estava procurando por ela, então creio que ela meio aceitou aquilo, porque se ela fizesse algo que ele não gostasse, ela ia morrer. Ele era uma pessoa muito explosiva. Acho que na cabeça dela passava qualquer coisa, qualquer passo errado que eu der, ele vai acabar me matando. Então ela vivia com muito medo. Ele sempre falava e fazia ela acreditar que ninguém mais buscava por ela, os familiares dela não ligavam pra ela. Creio que ela passou a acreditar porque ela não tinha notícia nenhuma, ela não podia ver televisão, ela não tinha rádio, ela não tinha nada. Na cabeça dela ela acreditava que ninguém estava mais buscando por ela, e ela meio que aceitou aquilo ali pra ela não morrer, porque ela não queria morrer, creio eu. Teve um dia que ele meio que surtou, ele jogou um saco de cimento em cima da Natasha. Um outro dia acho que ela se recusou a fazer alguma coisa, ou ela sujou alguma parte lá da casa, e ele ficou irritado e ele tacou um canivete no joelho dela. Ele abusava muito psicologicamente dela, tanto físico quanto psicológico. Ele falava que ela era feia, que ela era gorda, que ela era inútil, que ninguém se importava com ela. Ele dizia que os pais dela não amavam ela e que eles não se importavam, e que ele salvou ela e que era pra ela ser grata a ele. Esse cara é muito louco, sério. Quando ela deu fé que ela não conseguiria fugir dali, que aquele seria o destino dela até provavelmente ela morrer, ela tentou por várias vezes tentar suicídio, porém ela não conseguiu. Ela tentou se enforcar, já cortou os pulsos, tentou se asfixiar, só que nenhum deu certo. O sequestrador, ele sempre teve muito cuidado para Natasha não ver nos noticiários, na televisão, no rádio, o nome dela quando falavam que estavam buscando por ela, para ela não ter esperança de sair daquele lugar. Porém, um certo dia, ela escutou no rádio o nome dela, falando que estavam em buscas ainda e tudo mais, depois de 3 anos, se eu não me engano, 2. E daí ela criou um pouquinho de esperança e ela falou que ela tinha que sair daquele lugar até os 18 anos. Dia 23 de agosto de 2006, ela já estava com 18 anos, os dois estavam no jardim da casa e estavam limpando a van dele. E ela estava
passando o aspirador, se eu não me engano, e daí o telefone do Wolfgang tocou, e pelo barulho do aspirador ele não conseguiu ouvir a ligação, então ele decidiu ir para dentro da casa para escutar. E daí ela percebeu que ela estava sozinha, então aquele seria o único momento que ela ficou sozinha, que ela estava do lado de fora da casa, no jardim, então teria uma possibilidade dela fugir. Porém, ela sabia que se ela conseguisse fugir, ele iria se matar, porque tem uma parte do livro que ela diz assim: deve ter ficado claro que ele não havia acorrentado apenas minha vida dele, mas também a dele a minha, e que qualquer tentativa de romper essa corrente terminaria na morte de um de nós dois. Então ela abre o portão e sai correndo. Ela encontra um grupo de pessoas na rua e começa a pedir ajuda. Ela fala o nome dela, fala: eu sou Natasha Campos, eu fui sequestrada, por favor me ajuda, liga pra polícia. Porém, eles não dão muita bola pra ela, eles falam que não tem celular e segue andando. E daí ela continua correndo algumas quadras depois, ela vê uma casa, ela olha pela janela, tem uma senhora assistindo TV, e daí ela começa a gritar, pedir socorro, pedir ajuda, pedir pra senhora ligar pra polícia. Ela fala o nome dela, que ela é Natasha Campos, que ela foi sequestrada. E daí a senhora sai e fala assim: não entra na casa, não pisa no meu gramado. Aí ela fala que vai ligar pra polícia, só que eu acho muito, assim, falta de empatia. Porque, a garota tinha acabado de sair, ela tava há 10 anos sequestrada, tipo, sabe, isolada. Quando ela vê alguém, em vez da pessoa, tipo, acolher ela direito, né, a pessoa, tipo, tem tanto lugar no mundo aí, essa garota vem aparecer logo na minha. Eu acho uma falta de empatia dessa pessoa. Enfim, a senhora liga pra polícia, depois de alguns minutos chegam 2 policiais, eles chegando lá abordam a Natasha, mandam ela ficar de mão pra cima, porque realmente eles não sabiam se ela realmente era a Natasha, fazem algumas perguntas e daí levam ela pra delegacia. E então, depois de 3.096 dias, acaba o sequestro da Natasha. Nos primeiros dias ela ficou em uma aula psiquiátrica pra crianças e adolescentes, e 2 semanas depois ela fez uma entrevista para um jornal, e depois dessa entrevista ela recebeu muitas críticas. Começaram a falar que ela teve a oportunidade de sair, porque eles saíram da casa, ela e o sequestrador saíram por 3 vezes, porém ele sempre ameaçava ela, falava que se ela tentasse alguma coisa ele atiraria na cabeça dela, depois se mataria porque ele não tinha nada a perder, e ela sabia que realmente era isso. Enfim, começaram a insultar muito. E no dia em que ela fugiu, o Wolfgang, ele se deu conta que a Natasha havia fugido, ele simplesmente saiu, ele foi para uma linha, ele se atirou na frente da linha de um trem e morreu. E algum tempo depois informaram a Natasha que o sequestrador dela havia se matado, que ele estava morto. Ela começou a chorar muito porque durante todo esse tempo era a única pessoa que conversava com ela, que na cabeça dela se importava com ela, que estava cuidando, que alimentava, porque ele sempre deu a entender que ninguém estava buscando por ela. Então ela meio que criou gratidão, talvez, por ele ter cuidado dela durante esses 10 anos. Ela foi muito julgada pelas pessoas, falaram que ela estava tendo a síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa se apaixona pelo agressor ou sequestrador, enfim. Porém, ela falou que ela não estava apaixonada por ele, ela somente ficou muito triste porque ele era a única companhia dela durante esses 10 anos, que se preocupou com ela, que cuidou dela. E 2 anos depois de que tudo isso aconteceu, que ela conseguiu fugir com 20 anos, ela lançou um livro. O nome do livro é 3.096 Dias. Fizeram um filme sobre o livro dela, se chama 3.096 Dias em Cativeiro. Eu acho muito incrível a história da Natasha, porque, a garota foi sequestrada com 10 anos. Enfim, ela passou 8 anos ali em um cativeiro, tipo, por mais que ela tenha tentado se matar, creio que para se livrar de tudo aquilo, ela ainda encontrou forças para lutar, ela colocou na cabeça dela: eu preciso fugir daqui, e ela conseguiu fugir. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem documentários aqui no YouTube, tem vários documentários, tem vídeos dela falando sobre o sequestro, tem o filme e tem o livro. Vou deixar o nome aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem pesquisar ou assistir. O vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários de vocês aqui embaixo as opiniões. Se vocês tiverem algum caso que queiram que eu traga aqui pro canal, pode ficar à vontade para comentar aqui, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.